Olá, meu amigo. Olá, meu amado, tudo bem? Como você está? Tudo bem, graças a Deus, graças Que a Deus. E alegria você? estarmos juntos aqui. Oh, a minha alegria, meu prazer, viu, Quem querido? está vendo a gente aqui é a Stacy Campbell. Você conhece ela? Sim, Hi, conheço. Stacy. Eu acho que ela nem lembra de mim. Eu conheci muitos anos atrás, eu acho, muitos anos atrás, uma vez quando eu estava nos Estados Unidos, ouvindo o Mike Bickle e a Stacy e o marido dela compartilhando. Wesley. Stacy, É, good to see you. É, Então, nós estamos aqui com o pessoal chegando. Temos aí já 400 pessoas. Vou dar um minutinho só para o pessoal chegar, Eve, para a gente começar. Um tá instante, certo, um tá bem, minutinho para a gente começar. tá certo, tá bem, querido. Então, 22h03. Eu não sei se eu tiro os comentários. Tiro daqui a pouco. Nós queremos bater um papo, bate-papo agora. Eu ia até trabalhar com uma pauta, mas quem sabe faz ao vivo, né? Pregação é a preparação de uma vida inteira. O pessoal me pergunta, e aí, como é que eu faço para me preparar? Falei, é a vida inteira que te prepara para esse expediente, não é um momento, né? É, Diz que o pianista Arthur Rubinstein terminou um concerto e alguém chegou para ele no final e disse: eu daria a minha vida inteira para tocar como você. Ao que ele respondeu: foi isso que eu fiz. é verdade. O Martinho Lutero falou que se ele soubesse que Jesus iria voltar amanhã, ele ia plantar uma árvore hoje, né? Exato. Sabe, eu estava aqui pensando comigo, a gente vive num universo, uma geração que foi plasmada em uma visão dispensacionalista de futuro, de mundo. E é incrível como a ignorância acerca das outras escolas e pensamentos persiste. As pessoas elas têm uma interpretação única e não foram capazes de estudar as outras, né? Entender que existam outras percepções de futuro. E quando você fala qualquer coisa diferente daquilo que eles foram enquadrados, né? Porque eles foram enquadrados, formatados, engessados em uma visão de futuro, eles já tomam um susto, né? Eles se assombram e você só pode ser uma pessoa má porque pensa diferente deles. É incrível porque as perguntas que me chegam geralmente assim, você então é pós-tribulacionista? Eu falei, para se ser pós-tribulacionista, eu tenho que estar dentro de uma classificação de pré-milenista e é uma coisa que eu não estou. Então, eu não acredito em pré ou tribulacionista ou pós-tribulacionista. Quando eu coloquei alguma coisa que referia-se à questão da chamada grande tribulação. A propósito, amanhã, você que está me assistindo, eu vou dissecar um pouco esse assunto às 10 da manhã aqui no meu discipulado online. Então, você que está me assistindo aí, quiser participar, eu vou falar um pouquinho. Eu falei hoje aqui no Stories que vou fazer. Amanhã o seu cérebro vai ferver um pouco, entendeu? Porque o meu já ferveu, já estralou e eu vivo um processo de transformação contínua. Eu estou em crescimento. Estamos todos crescendo, não é isso, ele? Com certeza, sempre crescendo e aprendendo. E é interessante porque até a Segunda Guerra Mundial, em geral, os teólogos todos eram pós-milenistas, né? Pós-milenistas. Todos acreditavam que as coisas iam ficar melhorando, que a igreja ia ficar conquistando a terra, para depois Jesus vir reinar e tal. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Porque na Primeira Guerra Mundial eles tinham falado essa é a guerra para acabar com todas as guerras, né? E aí quando veio a Segunda Guerra Mundial, aí começou a reinar um pessimismo, né? Um grande pessimismo no seio da igreja. Todo mundo começou
Não, as coisas só vão ficar piorando mesmo. E aí que começou essa ideia toda do pré-milenista. Mas os reformadores, o Augustinho, todos eram pós-milenistas. Jonathan Edwards, Dwight Moody era um pós-milenista, né? Senhoras e senhores, esse é Abe Uber, meu amigo, e ele é uma pessoa que pensa diferente, como eu penso, de toda essa visão de futuro que está por aí. Eu não sou uma voz que clama no deserto. Eu tenho outras vozes clamando comigo. Ele é um grande pastor, um grande líder mundial, né, com um método de discipulado que está destravando aí muitos ministérios e que tem essa percepção igual a nossa. Agora aí, por que a gente... nós somos tão poucos hoje, né? Já que a gente foi a maior parte, todo o tempo. A gente está citando aí Jonathan Edwards, né, que foi o pai do primeiro despertamento americano, né, aquele movimento que fez a nação praticamente renascer, né, porque ela estava afundada no vício, no pecado, na desordem. E aí veio um movimento de Deus, colocou tudo em perspectiva. E o pai disso foi um teólogo profundo, considerado até hoje o maior teólogo da história dos Estados Unidos. Alguns falam que o Paul Tillich, da teologia liberal, está nisso, mas fora ele. Fora com ele, fora com a teologia liberal. E aí está falando de Dwight Moody, né? A América é uma antes e depois dele, né? No período dele foram 500 mil pessoas, né? Nesse momento histórico que se converteram, o Instituto Moody e todo o movimento que o Moody provocou, que tinha essa visão, né, de um mundo sendo transformado pela igreja, uma igreja participativa, uma igreja que influencia. Quando Moody morreu, no Chicago Tribune estava lá escrito na capa: Moody is dead. Por que a gente não tem hoje, assim, na capa dos jornais, alguém como Moody, né? Por que a gente não tem pregadores que são, assim, também recebidos nesses ambientes de palácios, de mídia, de arte, entretenimento? O primeiro jornal é um jornal cunhado dentro da estrutura de uma visão de mundo de igreja cristã. O primeiro longa-metragem também. O exército é da salvação. A cruz é vermelha. A igreja era participativa e se tornou um guetinho, né? Com a subcultura, uma linguagem própria. O que nos afunilou, o que nos levou a ser essa subcultura, como Jesus disse, que pisada pelos homens porque perdeu o seu sabor. Nos tornamos um sal insípido, Abe. Olha, JB, em grande parte eu creio que é isso mesmo. Eu acho que a própria teologia foi fazendo isso, foi funilando, porque as pessoas começaram a falar: não, Jesus, as coisas só vão ficar piorando, então já que já vão ficar piorando, a gente só tem que esperar Jesus voltar mesmo, então não tenta mudar a fibra moral da sociedade, não procura ser sal da terra e luz do mundo de fato e de verdade, só para ganhar almas, que é o importante. É bom que a igreja cresceu. O evangelicalismo, nesse sentido, está de parabéns, porque a porcentagem do crescimento evangélico verdadeiro, nascido de novo, não só do protestantismo, mas do evangelicalismo, tem crescido mais rápido do que a população do mundo. Então, nesse sentido, tem sido muito legal, mas para influenciar a nossa cultura, a mentalidade tem sido errada, né? Tem sido equivocada, e isso que tem prejudicado demais. Eu estou aqui com minha Bíblia de Scofield, né? A minha Bíblia de Scofield foi a primeira Bíblia de referência. Você é americano. Essa Bíblia foi lançada em 1909. E tem aqui uma série de comentários sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos. Super que enviesou toda uma geração, dividiu em partes, né? Então a gente vê essa era da graça aí, depois de ter vivido todas as outras dispensações e etc. E depois da Primeira Guerra, muitos pastores, principalmente nos Estados Unidos, começaram a usar essa Bíblia para poder pregar a mensagem. E após a Segunda Guerra é que a coisa se alastrou de maneira assintosa com o Hal Lindsey,
né, a agonia do planeta Terra, que previu que Jesus ia voltar, deu até data, inclusive, né? Falou que Jesus ia voltar em 1948, e depois Jesus não voltou, e ele disse que ia voltar, então, em 2007. É tudo ligado aos 40 anos depois do renascimento de Israel, ou então da conquista de Jerusalém em 1967. Obviamente, isso tudo deu errado. A gente tem aí o Deixados para Trás, do Tim LaHaye, que foi realmente uma cultura que se espalhou, virou até filme, né? O Arrebatamento, agora o Nicolas Cage fez um remake com o Apocalipse, e é horrível de assistir esses filmes, né? O que nós fizemos de errado? Porque a conta não fecha. Essa conta, você assiste aquele filme, eu li o livro, né, o tal do Nicolai, né, o Anticristo lá, não sei se você teve essa oportunidade de ler também, você chegou a conhecer esse universo também, mais voltado para essa literatura que influenciou a minha geração. Eu nasci, há 30 e poucos anos atrás, eu lia Abraão de Almeida, Gog, Israel, o Anticristo, e toda a geopolítica da invasão da União Soviética em Israel, o Reino do Norte. E eu estudei toda aquela etimologia de Ezequiel, capítulo 38, né, que vai falar ali sobre Gog como o príncipe de Hus, que o pessoal dizia que era da Rússia, e a Líbia, né? E os etíopes, e os persas, o Irã, e aí uma confederação de nações se reúne. Então usa o texto de Zacarias, que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, um cálice de tontear para todas as nações, e essa é a praga que o Senhor ferirá a eles naquele dia. Eu fiz todas as contas do ano da saída do decreto do rei Ciro para a reconstrução, as 70 semanas de Daniel. Obviamente que eu tenho uma visão bem diferente disso tudo hoje, depois de mais de 30 anos caminhando com Jesus. Mas eu nasci nesse ambiente, eu acreditei nisso por muito tempo, acreditava assim, mas com aquela coisa, gente, tem alguma coisa que está faltando, né? Tem algo que não está batendo. E isso foi, assim, para nós, como missão de igreja. Você falou sobre o crescimento do evangelho, mas e a nossa influência foi perdida, né? A gente não conseguiu salgar a mídia, por exemplo. Onde estão os profetas da mídia? Onde estão os jornalistas que falam a verdade, que são amantes da verdade, não de narrativas políticas? Né? Onde estão os atores, os produtores, os roteiristas? Eu assisto filme, eu faço até... Estou falando demais, daqui a pouco eu vou deixar você falar. Eu faço até resenhas de filme. Estava fazendo uma resenha hoje de um filme que assisti, eu fico irado, nervoso, porque a agenda está em tudo. Eu assisti agora o Soldado Invernal e o como é que é o nome? O Gavião lá. E eu fiquei chocado, e as pessoas não conseguem perceber como eles estão ingerindo, né, sendo intoxicados por esse lixo político progressista. E todo o tempo a invasão de uma ideologia de desconstrução da sociedade, do marxismo cultural, e as pessoas não estão vendo isso, elas simplesmente estão... Nós tivemos nossas universidades sendo sequestradas, as pessoas foram abduzidas. E onde está a igreja? Né? Por que a igreja nos posicionou? Ela está rapidinho lá no Jesus Movement para Jesus voltar, e falando que o futuro acabou, que não existia futuro, né? Que você não tinha que estudar. Então nós temos a Suprema Corte hoje com muitos ateus, né? Muitos ateus, e a gente não tem gente lá que nos represente porque não estudamos para estar lá. Né? E por que a gente não está influenciando as universidades? Porque o Vishal Mangalwadi tem um livro sobre o fim do Ocidente, né? Quando o sol se põe no Ocidente, quando o sol se põe na Western Civilizations, né, civilização ocidental, e ele fala que o sol se põe quando a gente deixou de influenciar Harvard, Princeton, Yale, USP, e as universidades UNB, e começamos a fundar simplesmente institutos bíblicos, e ficamos ali ensinando a Bíblia para um grupo restrito de pessoas, e tornamos a igreja um gueto que não influencia mais a sociedade, porque não tem futuro.
o futuro não existe, o mundo vai acabar. Então, como você começou dizendo, né? Se eu fosse plantar, se o mundo fosse acabar amanhã, ainda assim eu plantaria uma árvore. Essa é uma visão diferente de Lutero, essa é uma visão diferente de Calvino, essa é uma visão diferente dos pais da igreja. Eu amanhã vou citar muitos desses, né? Falando sobre o que eles pensavam. Por que a gente chegou a esse ponto, Abe? Olha, JB, eu vou responder sua pergunta, mas primeiro quero lhe dizer que Por favor. mesmo com tudo isso, eu sou super otimista. Super otimista. Eu também. Mas deixa eu explicar por quê. É o seguinte, eu creio que a teologia liberal foi infiltrando as instituições de ensino superior nos Estados Unidos, na Europa. Então, essas universidades que foram fundadas por cristãos evangélicos sérios, como Harvard, Princeton, Yale, e foram fundadas até para gerar pastores, mas eles, aos poucos, foram sendo contaminadas por uma teologia liberal, não acreditando mais na Bíblia, não acreditando mais na inerrância das Escrituras, não acreditando mais no nascimento virginal de Jesus, enfim. Então, o que acontece? Começa a surgir um movimento evangélico de entregar a vida para Jesus e que realmente crê na Bíblia. Isso é lindo. Só que houve um foco muito forte na santificação. Wesley, esse povo assim, isso é lindo, que abriu a porta, um movimento nazareno, depois do Holiness, e depois o batismo com o Espírito Santo, o grande movimento pentecostal, que é fenomenal. Aí o que acontece? Isso teria transbordado mais cedo ou mais tarde para as instituições superiores, porém foi impedido por causa dessa teologia né, escapar, né? Escapismo, isso mesmo. Essa teologia tão escapista de querer, não vamos, Jesus vai voltar logo, não adianta tentar mudar nada aqui nessa terra e tal e tal. Agora, o que acontece? A boa notícia é que agora a igreja ela está começando a influenciar de novo, mas ela está mais madura e ela está batizada com o Espírito Santo. Ela está fluindo com os princípios de fé na palavra. Ela tem outro nível. Então, agora, a explosão vai ser muito maior do que antes até. Eu creio mesmo de todo o meu coração. Porque agora é uma outra igreja. É uma igreja muito mais preparada. Muito mais Senhoras e senhores, traduzindo o pastor Abe Uber, o futuro é promissor, o futuro é glorioso, a noiva está se adornando, se arrumando para o encontro, para o casamento. Ela não tem mácula, não tem ruga, não tem defeito. Jesus vem ao encontro de uma igreja cujo corpo é proporcional à cabeça. Yes. E JB, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vou esquecer, porque eu também, como você, fui criado com minha primeira Bíblia foi uma Bíblia Scofield, né? Quando eu tinha talvez 9 anos de idade. E foi uma Bíblia Scofield que meu pai me deu com meu nome em letras douradas na capa, sabe? E eu prezava muito, até hoje tem essa Bíblia, mas eu também fui criado com 16 anos de idade, JB, eu já sabia toda a escatologia e eu tinha certeza que eu podia provar na Bíblia tudo o que ia acontecer. Mas, aí o que acontece? Eu lembro, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu fui batizado com o Espírito Santo com 16 anos de idade, com 17 anos de idade, meu pai me levou para uma conferência de princípio de fé lá nos Estados Unidos, bem antes de eu entrar na faculdade teológica, uma conferência do Kenneth Hagin. E a minha vida foi muito impactada mesmo naquele momento. E
eu comecei a ver tudo diferente. E eu lembro que um dia eu estava lá na faculdade teológica e estudando a Bíblia, só lendo a Bíblia por ler mesmo, porque eu amo a Bíblia. E eu cheguei em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10, onde ele diz que agora, e eu acho tão interessante que Deus faz questão de dizer agora, para ninguém ficar falando que é lá no futuro, é lá para o futuro. Ele falou, agora Deus escolheu, através da igreja, a demonstrar para os principados e potestades a infinita sabedoria de Deus. Que Deus quer usar a igreja agora para demonstrar para todos os principados e potestades a infinita sabedoria e poder de Deus. Eu comecei a falar, meu Deus, isso não é a igreja que a gente está vendo, mas é a igreja que Deus já está vendo. É a igreja que com certeza está surgindo. E é interessante, ao continuar lendo a Bíblia, vez após vez, tantos textos, né? Por exemplo, aquela estátua, né? Vem a pedra que é o reino de Deus, cortada sem mãos humanas, bate na estátua. A estátua vira um monte que enche a terra, o reino de Deus. Nós vemos o salmo mais citado no Novo Testamento. O salmo mais citado no Novo Testamento, o salmo talvez que a igreja primitiva mais conhecia, não era Salmo 23, nem Salmo 91, era o Salmo 110, aonde ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí em Hebreus 2:8, ele fala, nós ainda não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, legalmente já estão, mas nós não ainda vemos. Aí a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10 que ele está aguardando. Ele está aguardando. E em quem que ele está aguardando? Aí Romanos 16:20 fala, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Não tem que ser cientista nuclear para saber quem que Deus está. Ele está aguardando em quem? Para ver a realidade do que já foi conquistado na cruz. Satanás já foi derrotado. Tudo já foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Mas ele está aguardando essa realidade a ser materializada. Ele está aguardando em quem? Em quem? É na igreja. É agora, através da igreja. Efésios 3:10. Então, eu sou, assim, muito, assim, quando eu falo sobre esses assuntos, eu fico realmente muito emocionado, porque eu tenho certeza que o melhor está por vir, Deus está escolhendo a igreja. Eu já vejo reitores de universidade cheios do Espírito Santo, com a cultura do reino. Eu vejo nosso STF cheio de homens cheios do Espírito Santo com a cultura do reino. Eu vejo isso acontecendo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. A sua linha do tempo é perfeita, né? A teologia liberal foi o ponto de ruptura, né? Onde enfraqueceu-se a mensagem, porque o evangelho já não era mais literal, Adão e Eva já não eram personagens históricos, Jonas e o peixe nem se fala. Os milagres de Jesus não aconteceram, ele era um mestre moral que falava em parábolas, em histórias, que não eram contos históricos de fato, mas que eram simplesmente ilustrações de um mestre, alguém que estava querendo extrair um princípio através de uma história. E com isso, o evangelho perdeu a sua pujança. O Jesus que cura os enfermos se tornou o Jesus que cuida dos enfermos com um lencinho na testa, enxugando o seu suor. O leão de Judá virou um bicho de pelúcia, né? E a Bíblia perdeu o seu poder. O Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será quem sempre foi. O mestre da Galileia, o Jesus de Nazaré, é aquele que ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas. A igreja chegou até aqui pelo poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando os evangelistas chegaram nas cidades romanas, nas gregas, eles viraram tudo de cabeça para cima, né? A Europa declinou diante do carpinteiro. O mundo, então, aceitou
não pela força de armas, pela jihad, uma guerra santa, mas pela mensagem mais improvável de dar certo. Deus veio ao mundo, morreu em uma cruz na Judéia empoeirada e ressuscitou ao terceiro dia. Que loucura os gregos diziam essa mensagem. Essa mensagem é uma loucura. Os judeus diziam, isso é um escândalo, como Deus, o Yahvé, pode vir se materializar, se molecular. Os gnósticos falavam como Deus pode se tornar uma matéria, porque a matéria é má, né? E até hoje tem gente achando que esse mundo material é mau. E a gente tem que se livrar desse mundo material. Francamente, você não está pensando como um cristão, está pensando como um gnóstico, como um pagão. Deus disse que o mundo é bom, a terra é boa, a terra é o estrado dos seus pés. E aí, essa sequência eu citei o Paul Tillich, que é o principal, talvez, dos teólogos liberais, né? Tornou a igreja anêmica. Se você vê Herbert Marcuse, que foi um dos professores de Frankfurt, que montou a estrutura para desmontar a civilização ocidental, se inspirou na teologia liberal de Paul Tillich, né? E o que aconteceu? A gente chegou até um ponto, e esses movimentos todos que você vê com esses olhos bons que você tem, porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? E você tem o olhar do futuro, um horizonte à sua frente, onde você traz uma chave para nós essa noite. A igreja que era daquela forma, viveu um Pentecostes, Azusa, né, os movimentos de avivamento, a chuva serôdia, 1948, e agora a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Então, nós estamos chegando no momento em que estamos amadurecendo, Ebe, porque a minha pergunta é, você olha para 30 anos atrás e você pensa na igreja, como éramos? A gente era um povinho muito estranho, né? A gente era uns cabecinhas de alfinete. A gente era um povo assim muito esquisito. Aí você pensa hoje, quem nós nos tornamos depois de 30 anos? Você fala, nossa, a gente melhorou muito. Eu olho minhas fotos e falo, JB, a Diz casou com você pela fé, porque você era um ET. E eu projeto isso para 20, eu projeto isso para 10 anos. Eu estou falando agora de 2030. Vamos falar de 2033. 2000 anos da ressurreição de Jesus. O que eu vejo? Eu vejo a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu vejo, andamos de glória em glória. Estamos avançando. Se você tem dúvida disso, você está aqui me ouvindo, olhe para trás e veja como avançamos até aqui, como nos aprendemos, como amadurecemos, como crescemos. E o que a Bíblia diz é que a criação aguarda a revelação de filhos maduros, filhos que cresceram. É verdade, JB, olha só, isso aqui é muito forte. Você tem toda a razão. 30 anos atrás, né, o que era a igreja? E nos Estados Unidos, talvez 50 anos atrás. Aí o que acontece? Aos poucos ela vem se amadurecendo. Tá certo, escândalos, problemas, porém, muito crescimento em maturidade, seriedade. Quando o presidente Trump estava sendo rodeado por pessoas como Jensen Franklin, o Robert Morris, né, homens de Deus sérios, orando, Kenneth Copeland, outros orando com ele e declarando, e lá dentro da Casa Branca, declarando a mesma coisa com o nosso presidente aqui. Você e eu já estivemos juntos com ele, orando sobre ele, declarando palavras. Agora, veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, isso, né, nunca... Quem imaginaria, né? Então, nós estamos tendo pessoas preciosas, como o próprio William Douglas e outros que estão se levantando. Homens de Deus, sérios, né? Sérios, juízes, desembargadores. A igreja está se levantando. E a influência estava sendo tão forte, mas tão forte, que eu creio mesmo que foi uma coisa maligna. Nossa guerra não é contra principado e potestades, né? Então, eu não sei se a pandemia foi criada num laboratório proposital ou não, mas eu sei que no laboratório do inferno foi criado, justamente para tentar impedir.
para tentar impedir. E você vê as eleições americanas, muito suspeita, muita coisa acontecendo. Você sabe de todo esse cenário que nós estamos vivendo. O que eu vejo? Olha o cumprimento de Salmo 2. Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Estão com raiva. Estão com as pessoas cuja agenda é a imoralidade, cuja agenda é ter homens nus, deitados em exposição com crianças tocando naqueles homens nus, as pessoas cuja agenda é promover a perversão sexual e acabar com o ensino sobre Deus nas escolas, essas pessoas que têm esse tipo de agenda, nós sabemos que elas são pessoas preciosas que nós amamos, mas por detrás dessas pessoas tem espíritos malignos querendo destruir a fibra moral da sociedade e estão com raiva. Elas estão com raiva por quê? Porque a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. A igreja está avançando. A igreja está influenciando. Então, por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper seus laços. Eles não podem continuar tendo toda essa influência. Vamos sacudir de nós as suas algemas. Mas aquele que habita nos céus dá risada. Então, Deus, nesse momento, está rindo. Deus, nesse momento, está rindo no céu e dizendo, vocês acham que vocês estão acabando com a minha igreja? Vocês não viram nada. Agora que eu vou conquistar a terra, agora que minha igreja vai avançar. Então, Deus está rindo nesse momento. As pessoas estão usando aí muito do que está acontecendo para tentar justificar esse discurso, né? Então as pessoas estão bem ativadas hoje. Todas as gerações dos últimos 2.000 anos estão pensando que estão vivendo esses últimos dias. Os últimos dias lá que a Bíblia declara, que está lá em Pentecostes, por exemplo, Pedro faz aquele discurso, porque nos últimos dias, os últimos dias de uma era, né, que era a era do sacerdócio levítico, era o templo, o oferecimento de holocaustos. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, quando Jesus morreu, nós vivemos o rompimento de um tempo, né, para o surgimento, né, daquilo que seria o... Jesus é o rei do presente século e do vindouro. E lá em João capítulo 12, verso 30, diz, aí vem... O príncipe desse mundo está sendo expulso. É o príncipe das trevas que governava o mundo começou a perder a sua influência. As pessoas dizem assim, vamos lá, vamos pensar. Mas agora o mundo está no fim, porque agora as religiões pagãs estão avançando, a nova era está chegando. E, gente... Quando nós pensamos no primeiro século, havia um grupinho de pessoas que acreditavam no único Deus lá em Israel. Não tinha avanço significativo sobre a mensagem do Evangelho. O mundo era pagão. Então, a partir daquele momento, que termina ali com a morte de Estevão, né? A morte de Estevão termina a última semana de Daniel, os 3 anos e meio da igreja em Jerusalém, os 3 anos e meio, o início dos 3 anos e meio com o ministério de Jesus, os 3 anos e meio do ministério da igreja em Jerusalém, que sofre uma perseguição depois da morte de Estevão, e se espalha no mundo. E os historiadores vão dizer que não existe movimento mais disruptivo na história do que a igreja cristã. Eu tenho vários textos, eu posso citar 5 textos de Paulo, eu vou citar amanhã às 10 horas, falando que o evangelho foi pregado naquela geração para o mundo inteiro. Jesus disse em Marcos capítulo 9, muitos de vocês que estão vivos não vão morrer sem ver o reino de Deus chegar com poder. Como é que você explica esse texto? Para aqueles que são futuristas, que acreditam que o reino vai chegar um dia depois... que agora o reino está lá no futuro. Não, o reino está aqui agora. Jesus disse que está aqui, ali, acolá. Não, creio, está no meio de vocês. O reino de Deus chegou àquela geração e eles viraram
Roma de cabeça para cima. É incrível o que a igreja foi capaz de produzir nesse tempo, né? A Ásia Menor, Paulo na escola de Tirano, por 2 anos. É incrível, os transtornadores do mundo chegaram até aqui, Atos 17, verso 6. Os fariseus, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. A igreja foi o maior movimento, e é o maior movimento. Eu sou empolgado, e vejo a mesma empolgação. Nós estamos na mesma página, com a mesma paixão. Estamos apaixonados pela coisa certa. O reino de Deus está vindo. Ore para que o reino de Deus venha. Mas, Eibe, as pessoas estão pedindo para o reino do anticristo, estão esperando o reino do anticristo chegar, ao invés do governo de Deus vir. É verdade. As pessoas estão realmente com uma expectativa errada, né? Porque a expectativa nossa deve ser a mesma que a Bíblia fala, que toda a criação, como você citou, está esperando a revelação dos filhos de Deus. Eu creio mesmo que coisas tão poderosas, né, vão continuar acontecendo, vão continuar transformando, porque a igreja está bem mais madura, está bem mais séria. Ela é claro que tem as pessoas mal preparadas, as pessoas imaturas, até pessoas falsas, mas em geral, JB, eu fico assim muito emocionado, porque são líderes sérios. Você e eu conhecemos muitos homens e mulheres de Deus que são sérios, estão fazendo discípulos, estão implantando o reino de Deus, estão vendo a fibra moral mudar, ser transformado. Eu poderia te contar cada história de pessoas assim de influência na sociedade sendo transformadas nesse momento, afetando, né, altos escalão, seja das Forças Armadas, seja das universidades. É lindo o que Deus está fazendo. Então, eu creio mesmo que o melhor da igreja está aí pela frente. Eibe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero ler um texto aqui para respaldar um pouquinho o que nós estamos falando aqui. No dia de Pentecostes, eu citei Atos capítulo 2, verso 14. Ele está citando a profecia de Joel, porque nos últimos dias... Ele está dizendo que os últimos dias chegaram ali, né, no primeiro século. Então, os últimos dias do sistema de sacrifício. Os últimos dias... Quem fez cessar o sacrifício? É o anticristo ou é Cristo? Ele acabou com o sistema sacrificial, né? A profecia de Daniel, capítulo 9, e a abominação da desolação. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, mas deixa eu ler aqui, 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Isso a gente está falando do primeiro século. E como ouviste que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eu poderia dizer o que o Russell Shedd fala num texto como esse, que foi aquele saudoso teólogo nosso, que acreditava bem diferente disso tudo que está aí, né? Mas eu posso dizer que há 2000 anos nós estamos na última hora. É isso? O que a gente pode dizer de um texto como esse para explicar a teologia que nós temos hoje? Tantas outras coisas, como o texto de Mateus capítulo 24, onde as pessoas começam a falar que por conta de todos esses sinais, Jesus está vindo, a peste, né? Essa questão relacionada à pandemia. Mas quantas pandemias, quantas pestes, né? Eu posso citar aqui algumas. Vamos lá. Os anticristos, né? Eu vou citar isso amanhã, mas aqui. Em 251, uma peste terrível acometeu, milhares de pessoas morreram. Em 165, o próprio imperador Marco Aurélio morreu numa peste. Entre os anos 1347 e 1351, a peste negra dizimou metade da Europa. Metade da Europa. Imagina, todo mundo estava acreditando. Metade da Europa, é incrível, né? Imagina, foi assolação. A pandemia da gripe espanhola em 1918 afetou até 1/3 da população global, diz que morreram 50 milhões de pessoas. E a gente tinha muito menos gente do que tem hoje, né? A pergunta é, será que os crentes estavam dizendo que era o fim dos tempos? Acho que sim. E o anticristo, as pessoas me perguntam. Cada geração tem o seu anticristo, né? E as pessoas me perguntam, mas quem é o anticristo? Eu não sei, tem muito candidato.
Tem muito candidato anticristo hoje. Então, a nossa mensagem não é o anticristo, Webe. A nossa mensagem é Cristo ressuscitado. O texto que você leu é assim, é finalizador, é determinador. Efésios 3, verso 9, verso 10. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo revelada aos principados e potestades. A igreja, desde o primeiro século, está mostrando ao mundo a sabedoria de Deus. As ciências nasceram na igreja, gente. As universidades vieram da igreja. A teologia foi o primeiro curso superior, a mãe de todos os cursos superiores. Né? Todo o avanço científico e tecnológico deve-se ao método de Bacon e toda aquela estrutura que nasceu. Gente, o pessoal fala, mas o direito nasceu em Roma, nasceu na Roma cristã, chamado Justinian Code. O Código Justiniano. Eu estava aqui esses dias com uma autoridade aqui, uma alta autoridade, não costumo citar, e ele me falando sobre o Código Justiniano, como que essa visão cristã de mundo afetou o direito. Se a gente pensa na história, a igreja está presente em todas as questões. Por que a gente se apartou, saiu, abandonou a nossa influência, tirou o sal e colocou no saleiro e vamos ficar aqui esperando o arrebatamento? Essa é a nossa assinatura de incapacidade que a gente fez. Nós estamos ocupando os territórios, sendo influência com os valores do reino de Deus, que é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. É verdade. Foram os cristãos que trouxeram a libertação da escravatura, né, no mundo todo, começando lá com o Newton e todos. Teve tantas William outras... Wilberforce. Esse. William Wilberforce. Isso. Grande cara, muito, muito legal e muito amigo do cara que fez aquela música Amazing Grace, né? O John Bunyan, Newton. ele John era Newton. muito amigo do... Isso. Mas ele era amigo do Bunyan também. Tem um filme. Aí Você assistiu Jornada pela Liberdade? Você assistiu o filme Jornada pela Liberdade? Não. É a história do Wilberforce. Mostra ele lutando para libertar os escravos. Tem um momento lá que ele está dentro da casa dele, a casa dele cheia de homeless, e ele deitado no chão, e a pessoa que trabalhava para ele diz assim, parece que você encontrou Deus. Ele disse, não, foi Deus que me achou. E ele lutava para ser um pastor de uma igreja ou para ser um deputado na Câmara dos Comuns. E ele recebeu uma visita e Deus falou para ele, seja as duas coisas, um pastor dentro do mercado, um pastor dentro da política, um pastor... E ele foi o sujeito que apostou na libertação dos escravos e 4 dias antes de morrer, ele teve a vitória na libertação do tráfico, o cancelamento do tráfico negreiro em todas as Ilhas Britânicas. Tem um texto, tem uma parte lá que o John Newton aparece no filme. Ele é o autor da Amazing Grace, que é a música mais tocada na história, é a música mais cantada. O Mandela cantava essa música, o Martin Luther King, os movimentos de direitos civis cantavam essa música. Na Guerra da Secessão, os dois lados estavam cantando Amazing Grace, né? Estavam se matando e cantando Amazing Grace. E chega um momento que o autor dessa música, no filme, fala assim... eu carrego 20 mil fantasmas. Ele era um traficante, ele levava os escravos no seu navio. Ele tinha uma origem cristã e ele se tornou um capitão de um navio. E ele levou 20 mil escravos na sua embarcação. E ele, num determinado momento, o barco dele ia afundar e ele clamou a Deus, porque ele tinha conhecido Deus na infância, e disse que se Deus o salvasse daquela tempestade, ele iria... mudar de vida radicalmente. Foi isso que aconteceu. E ele disse assim, na parte do filme, fantástico a parte, ele diz assim, eu carrego 20 mil fantasmas todas as noites. Ele fala assim com muito pesar, o ator faz uma interpretação fantástica. Eu carrego 20 mil fantasmas em meus sonhos. Uau. Na minha vida. Uau. Eu sei que eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande Salvador. Amém. Então, JB, veja bem, todos os direitos civis, aonde o evangelho entrou,
as mulheres começaram a ser respeitadas, a ter liberdade de voto. Enfim, é o evangelho que trouxe a liberdade para a escravatura, que trouxe os direitos civis de verdade, genuínos. O evangelho, até basquete, por exemplo, foi inventado no YMCA, né? Então, foi criado no YMCA. Eu não sabia dessa. Basquetebol foi criado por cristãos, porque eles estavam ajudando os rapazes de rua, os meninos de rua, ter um esporte para poder jogar, para poder ocupar o tempo deles com alguma coisa sadia. E então, quanto mais a gente vê as coisas, o evangelho está em tudo que é bom, né? Tudo que é bom, que foi gerado na terra para a glória de Jesus. A igreja esteve presente, vez após vez, né? Não é à toa que a nação americana é quem é, né? John Winthrop, o Mayflower, a descida ali na Baía de Massachusetts, Plymouth Rock. Eu estive ali, eu fui gravar um documentário ali. É incrível. Eu fiz um curso de política americana e não dá para fechar a conta sem a igreja. A América é quem é e não tem outra explicação. É Deus. Deus esteve desde ali, a fundação da nação, em 4 de julho de 1776. Tem um outro documentário, não é um documentário, é uma série na HBO, chama-se Adams, que mostra o nascimento da América. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas é muito fantástico a história de John Adams, que foi o segundo presidente americano, né, logo depois do George Washington. E mostra ali como a Constituição americana nasceu nesse ambiente, a atmosfera era celestial. Quando a gente fala de Massachusetts, tem descrições de que New Haven não era à toa que era chamada assim, parecia que o céu tinha descido para a terra, novos céus e nova terra tinham sido implementados. Havia um ambiente de muita graça. E a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Uma das perguntas que me fizeram para amanhã é se a terra vai queimar no fogo. Eu tenho uma explicação boa do Michel sobre isso, vou citar. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, se eu encherei a terra do conhecimento da minha glória, toda carne verá a manifestação de Deus. E os rios vão bater palma. É verdade. E é interessante, falando nos Estados Unidos, vez após vez, quando os historiadores colocam, né, qual foi o maior presidente de todos, sempre o Abraham Lincoln está lá na frente, né? Normalmente ele recebe muito mais pontos do que todos os outros. E o Abraham Lincoln, a história dele é interessante porque ele era um cara que não tinha tido um encontro completo com Deus. Ele conhecia o cristianismo, mas também tinha um certo conhecimento do espiritismo e tal. Mas depois ele teve um encontro com Jesus, onde ele nasceu de novo, ele entregou a vida para Jesus e ele começou a estudar profundamente a Bíblia e orar muito. E depois dessa experiência que ele teve, claro, Deus usou ele para manter os Estados Unidos unidos, né? Para acabar com toda a escravatura nos Estados Unidos, para libertar os escravos. Mas dizem que ele ficava mais tempo de joelhos no seu gabinete do que sentado na cadeira, sentado na poltrona. Mais tempo de joelhos. E sempre tinha a Bíblia lá na escrivaninha. E ele então, realmente teve esse encontro poderoso com Deus e marcou a história dos Estados Unidos. Aliás, meu nome, Abe, é apelido para Abraham, porque meu nome é Melvin Abraham Hilbert. Meu pai falou que ele me deu o nome Abraão, por duas razões. Uma por causa do Abraão na Bíblia, né? O pai da fé, pai de uma grande multidão, pai das nações, mas também por causa do Abraham Lincoln, também por causa do jeito que meu pai era tão fã do Abraham Lincoln, né? A piedade que esse pessoal cultivou, até com todos os seus erros, os puritanos,
aquela história de não tomar banho quente para não satisfazer a carne, né? No maior frio, eles não tomavam banho quente, vestir roupas escuras para não chamar a atenção, né? Eles sempre se vestiam assim, muito de preto, de cinza. A piedade que a nação nasceu, a maneira como eles cultivavam a Bíblia até hoje, né? Dentro dos tribunais, onde se jura com a mão em cima da Bíblia, os presidentes americanos, todos prestando contas, né? Uma nação fundada sob Deus, né? Com os direitos inalienáveis que não foram dados por homem nenhum e, portanto, os homens não podem tirar direitos que não foram dados por eles. Os homens não podem dizer se eu posso ir ou não, se eu devo viver ou não. Por quê? Porque esses direitos, liberdade, direito à busca da felicidade, tudo isso são valores que foram entregues a Deus para as suas criaturas, e não ao governo, como hoje nós vemos esse estatismo, né? Essa ideia do Leviatã de controlar a vida das pessoas. Esses dias, uma procuradora aqui de Brasília disse que os filhos, e a Hillary Clinton disse isso também nos Estados Unidos durante a campanha de 2016, os filhos não pertencem às famílias, pertencem ao Estado. Assim, para mim, na minha opinião, a gente está vivendo já esse Armagedon, que não é essa batalha no Monte Megido, né? O Har-Megidon, o Vale de Jezreel, onde a Confederação do Norte vem contra Israel. A batalha da insurreição dos deuses, né? De todos os panteões, gregos, romanos, egípcios, babilônicos, contra o único Deus, o texto que você acabou de ler no capítulo 2 de Salmos, né? Onde todas essas divindades tentam se erguer em um momento da história a fim de destruir os valores que nós construímos até aqui e destruir a igreja. E a gente sabe o final dessa história, né? A gente sabe que não o Deus da guerra, é o Deus de paz. O Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Então, nós pisamos sobre serpentes e escorpiões. E eu acho que a gente não entendeu ainda qual é o nosso papel, porque a gente prega um evangelho de salvação, e Jesus salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele voltará. O evangelho quadrangular, M5 MacPherson, né? Ela dizia: só sou a menininha que abre a porta para ele entrar, e ele entrava mesmo, né? Mas essa coisa da salvação como o último estágio da busca, senão o primeiro passo. A salvação não é o fim, a salvação é o início, porque aí eu me torno da família e agora eu vou viver os negócios do meu pai. Negocie até que eu venha, disse Jesus. Ele está falando para você trabalhar até que eu venha. O seu trabalho de fato, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Essa foi uma discussão de muito tempo nesses ambientes teológicos, se o evangelho era para salvar simplesmente pessoas ou transformar culturas, salvar nações. E se você lê a Bíblia, você vai ver que Deus é obstinado por nações. A ideia de Deus são nações. Não, e interessante, JB, porque a Bíblia fala aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é para ficar conquistando, né? Vou até ler, porque eu estava até vendo isso hoje. Eu fiquei, mais uma vez, eu fui muito abençoado com isso, porque olha o que diz. Ele fala assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá? Então, quando Cristo na sua vinda, então virá o fim. Tudo bem. Aí o que ele fala? Quando virá o fim, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Mas ele só vai fazer isso o quê? Antes do fim, olha, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, ele está reinando agora,
até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí olha que diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu sempre fui ensinado o contrário. Eu sempre fui ensinado que o primeiro inimigo para ser destruído ia ser a morte. Depois da ressurreição, que aí a gente ia acabar com o diabo, acabar com os demônios, acabar com os principados. Ele está falando que é o último inimigo. Primeiro a gente acaba com todo o mal, para depois o último inimigo para ser destruído, que é a morte. Olha, ouvir você é música. Ouvir você... A nossa live, ela tinha que durar umas 2 horas. A gente tem que continuar isso. Eu me sinto responsável por discipular essa nação com os valores do reino de Deus e não simplesmente com uma mensagem de escape do inferno, entendeu? Mas vamos, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Um rei governará com justiça e os filhos do rei também governarão, Isaías 32. Eu lancei esse livro, eu te dei esse livro de presente, lancei pela minha editora, a nossa editora, eu te dei até alguns para você dar para o pessoal, porque a minha missão é espalhar a mensagem, dando às pessoas uma outra perspectiva, além daquela caixinha que elas estão presas, desse universo dispensacionalista. Você viveu assim. Você gostou desse livro? Fala um pouquinho para nós, assim, a gente está já no final, tem que terminar daqui a pouquinho, mas a gente precisa fazer essa live, assim, pelo menos uma vez por mês. Amém. Amém, JB. Eu fico honrado demais. E eu fico feliz que você já está... Viu? Todos que em São Paulo, já está marcado aí. O JB está vindo aqui para a Paz Church também. Sente honrado demais. E eu realmente sempre sou muito inspirado, viu? Toda vez que eu estou com você, a sua vida reflete, acima de tudo, a presença de Jesus, mas também o conhecimento da palavra e de uma forma muito prática, que ajuda a ver a transformação da vida das pessoas. Isso me alegra muito, isso me alegra muito. Você é uma inspiração. O Harold Eberly, o autor desse livro, esteve comigo aqui, né, em Brasília, em 2015 ou 2016. Eu estou tentando trazê-lo de novo. E ele deu um seminário aqui, que eu vou até colocar no nosso canal do YouTube. Esse livro é um livro assim, incrível, muito respaldado. E ele fala sobre 3 visões acerca de mundo, né, de futuro. O dispensacionalismo, que é uma coisa reta, com aquelas fragmentações das eras. O restauracionismo, que a igreja estava ali, subiu e de repente teve o declínio, eles chamam aquele momento ali de apostasia, e ela vai subindo de novo. Eu fui criado nessa visão restauracionista dentro das comunidades, não no universo de assembleia. Então eu passei por isso. Eu era um dispensacionalista, cheguei a ser um restauracionista, que era essa visão de a igreja estava lá, acendeu, tomou conta de tudo e depois desceu e agora vai sendo resgatado com a reforma protestante. A reforma foi um ponto de reflexão. Aí vem John Wesley, movimento de santidade, todos os avivamentos, missões, etc. E a visão do Eberly é diferente dessas duas. Não é nem reta, nem a queda e a ascensão. Ela é que Deus sempre está vencendo. Deus está sempre triunfando. Deus está sempre prevalecendo. Ele já sabia antes, já tinha uma saída. É o xadrez 3.0. Antes do inimigo mover a primeira peça, o checkmate já está pronto. Muito bom. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. É um privilégio. Eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por você como pessoa. Eu me lembro do nosso primeiro encontro, um almoço que nós tivemos. E você deixou um depósito tão grande no meu coração aquele dia, lá em Fortaleza. Né? Eu acho que era o Marcelo. Estava com minha filha, bebezinha, a Chara, acho que ela tinha ali um ano ou 2, não sei. E me lembro muito daquele momento que a gente teve. E você tem sido uma inspiração para mim e para a nação brasileira. Muito obrigado. É uma honra servir a Deus nessa geração com você. Espero vê-lo em breve. Em agosto estarei contigo. Espero vê-lo aqui em Brasília também. Vamos nos aproximar e vamos divulgar essa mensagem, porque eu me sinto um pouco solitário às vezes. Eu tenho alguns amigos como você que tem essa visão que não é essa novíssima, porque quando a gente fala essas coisas, parece que ele está falando coisa nova, né? Você não está falando verdade.
A gente está citando Agostinho, a gente está citando Lutero, a gente está falando de Clemente, a gente está falando de Inácio, a gente está falando de todos esses grandes personagens, né, que viveram outrora e que eu citei aqui Eduardo, Moody, né, todo mundo pensava dessa forma e agora, de 150 anos para cá, inventaram essa nova teologia que estragou e se popularizou a partir do século XX, por meio das guerras que aconteceram e criou esse pessimismo histórico. Mas, para terminar, para você que está me assistindo aí, o reino de Deus convém que, por meio de muitas tribulações, entremos no reino de Deus, né? O reino de Deus é implementado por meio de crises. Tudo que pode ser abalado, será abalado para que aquilo que é inabalável permaneça de pé. Então, se você vê tremor de terra, guerra, fome, terremoto, não olhe para isso. Levante a sua cabeça. Levante o seu olhar. Essa não é a sua visão, não é o seu foco. O seu foco está no Redentor, no Salvador, que, como você citou 1 Coríntios capítulo 15, que é tão desconhecido o significado do Senhor na sua vinda, né? 1 Coríntios 15, 21 a 22, a vinda ali tem um significado tão distinto daquilo que todo mundo fala, né? É a parousia, né? Mas a gente vai ter muito tempo para discutir sobre isso, falar sobre isso e discipular as pessoas dentro dessa visão de mundo, que você não está aqui para sobreviver, você está aqui para governar. Foi assim que Gênesis 1 descreveu o homem. Deus não mudou de opinião. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, seja a extensão do meu domínio aqui na terra. Uau. E pisarei sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E terminando naquele texto que você citou, que para mim é tão veemente, Romanos 16, verso 20, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, conforme o Salmo 110, o salmo mais citado no Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele, por favor. Muito, muito obrigado, JB. Eu agradeço demais o convite e eu concordo com você. Temos que estar mais juntos aí e eu quero continuar aprendendo muito com você. Você é um cara que lê muito, isso me inspira. Depois de lhe conhecer, eu comecei a ler muito mais ainda. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Eu amo aprofundar nessas coisas, eu amo conversar com você, porque eu sempre aprendo muito, muito mesmo. Vou mandar uns livros da nossa editora para você, depois só me passa seu endereço aí pelo meu WhatsApp, para eu poder atualizar o seu endereço. Quero mandar aí uns livros, uns lançamentos que a gente tem aqui, queria muito que você pudesse apreciá-los. Meu amigo, obrigado. Uma ótima semana para você e para essas 500 pessoas, mais de 500 pessoas que estiveram conosco aqui e estarão agora no YouTube e também no Instagram depois que encerrarmos aqui. Ótima noite, Eibe, muito obrigado. É um privilégio poder receber você aqui nessa live e espero que Deus nos dê a oportunidade de estarmos juntos outras vezes. Amém. Obrigado, JB. Um beijo no seu coração. O privilégio foi meu, viu, querido? Tchau. Amém.